Oi, meu nome é Elizabeth, estamos agora no segundo vídeo falando sobre falsos irmãos, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste o primeiro vídeo para você entender o assunto e não perder o fio da meada, né? Então, ou seja, continuando a falar, na época dos apóstolos, na época que Paulo pregava a palavra de Deus, que ele se deparou com os falsos irmãos, esses falsos irmãos, eles vinham introduzir, né? Nas igrejas que Paulo já tinha pregado a verdade de Cristo, eles vinham introduzir a incircuncisão, a circuncisão, que era uma lei judaica, né? E ficava oprimindo os irmãos que tinham, os gentios que tinham aceitado Jesus verdadeiramente. Eles começavam a oprimir, dizendo que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que fazer, né, a circuncisão, porque senão eles não seriam salvos. E Paulo, ele ficava dizendo, gente, esses falsos irmãos estão querendo tirar nossa liberdade em Cristo Jesus. Aí eu fiz essa pergunta no primeiro vídeo e vou fazer aqui de novo. Imagine vocês nessa época de Paulo, que era uma época de pura perseguição. Eles viviam geralmente fazendo as reuniões escondidos. Geralmente eles iam para cavernas, eles iam para tumbas, eles iam para as casas dos irmãos, que ainda não eram conhecidos como os cristãos, e ficavam o tempo todo se escondendo dos imperadores romanos da época. Porque quando eles eram descobertos de alguma forma, às vezes denunciados, eles eram mortos, né? Eles eram açoitados. Nesta época de tanta opressão, que para se dizer que era cristão tinha que ser realmente corajoso e realmente salvo por Cristo Jesus, porque a coragem, a determinação, a ousadia, isso vem do próprio Espírito de Deus para cada homem. Por isso que eles eram os mártires, porque tem muita gente que ficava perguntando assim, ô Beth, tu teria coragem de ir para algum lugar que é proibido dizer que é cristão e chegar lá e dizer para ser morta? Aí eu disse, se Deus me enviar, eu sei que ele vai me capacitar. Porque um mártir, ele morre por Cristo Jesus sorrindo, louvando a Deus. E isso não é para qualquer um. Deus escolhe cada um que vai ser um mártir. Tá entendendo? Então, quando Deus escolher, ele vai capacitar. Não é para qualquer um. Com certeza não é para qualquer um. Vem um Espírito Santo de Deus revestir aquele homem e ali ele passa por toda e qualquer tribulação. Mas honra o nome de Deus. Bom, então se nesta época que era tanta opressão, Paulo relata nas cartas dele que teve que passar por isso, sofreu com esses irmãos. Paulo, ele relata que ele sofreu perigos com esses falsos irmãos. Imagine hoje, gente. Imaginem hoje. Hoje não há opressão. Às vezes uma opressãozinha aqui e ali, quando diz que você, tu é crente, tu é santo, tu é isso aí, às vezes aí o outro rebate, às vezes muitas pessoas também aqui na plataforma, nas redes sociais, porque tu é crente, tu não deveria se vestir assim, porque tu é crente, aí essas opressãozinhas, isso aí não é nada. Na época de Paulo, as opressões era cortar a cabeça. Eu fico imaginando hoje se viesse uma opressão dessa, quantos irmãos, e eu acredito sim que vai vir a opressão. Tem gente que acredita na pré-tribulação e tem gente que acredita na pós-tribulação. Eu acredito na pré. Aqui os verdadeiros cristãos vão ter que passar pela tribulação, que isso aí vai ser a peneira de Cristo. Entendeu? É ali que ele vai ver realmente aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Mas não é o assunto de hoje. Agora estamos falando dos falsos irmãos. E a gente hoje enfrenta isso, gente. É muito difícil, e eu digo por experiência própria, a gente encontrar um verdadeiro irmão. A gente sempre encontra irmãos que se dizem ser aquilo que não é. E as decepções são grandes. Então, vou continuar a falar, né, agora das minhas experiências com os falsos irmãos. Vamos para a parte 3. Uai, seu app de vídeos curtos. Oi, outra vez aqui. Agora a gente está na parte 3. Meu nome é Elizabeth.
E nessa parte 3 eu vou colocar justamente as experiências que eu tive com os falsos irmãos. Os falsos irmãos, o joio, né? Quando ele entra na igreja é por 2 motivos. Um motivo é por opressão, muitas das vezes dos pais, muitas das vezes de familiares, ou até de amigos, ou até de namorados e namoradas, né? Independente de ser homem ou mulher. E ali ele entra em alguma instituição religiosa e ali ele fica, né, seguindo Cristo, sem ser chamado por Deus, e ali ele não consegue assimilar a santificação, porque a santificação ela se dá vinda do próprio Espírito Santo que desce, através do chamado por Deus. Deus envia o seu Espírito e ali o Espírito Santo, a cada dia a pessoa vai ser santificada. Então, se essas pessoas entram em qualquer instituição financeira e tentam seguir a Cristo sem ser chamado, sem crer que realmente Jesus morreu naquela cruz, né, sem ter esse conhecimento, então elas começam a viver um evangelho que é criado pelo homem. Então, geralmente, essas pessoas se tornam religiosas, né? E tem também o outro lado de pessoas que já entram numa instituição religiosa, não porque ninguém oprimiu, e sim porque ela tem interesse próprio. Muitas delas querem crescer financeiramente, elas querem ter poder, elas querem ser reconhecidas de alguma área, ser pastor, ser profeta, ser cantor, alguma área. Mas o interesse dessas pessoas é interesse próprio. Então essas pessoas ficam literalmente vazias e começam a simplesmente a criar heresias, né? E faz com que as instituições, aonde eles estiverem, virem um caos. Todo e qualquer falso irmão é uma dor de cabeça, tanto para os líderes religiosos, né? Em qualquer instituição. Eu estou falando aqui em qualquer instituição, gente. Como para os irmãos ao redor. Eles sempre criam problemas. Por que eles sempre criam problemas? Porque eles são pessoas cheias de si, né? O evangelho de Cristo é evangelho de mudança de caráter. Como eu já falei, essa mudança de caráter só pode acontecer se você for chamado por Deus. É uma mudança que vem através do Espírito Santo em cada um de nós. E essa mudança é diária. A cada dia você consegue perceber algum erro seu e tentar modificar-se. Não é fácil, tá? É um processo lento, mas é um processo gradual. Tem pessoas, você consegue perceber pessoas que não estão sendo verdadeiras quando você até pergunta a elas, né? Quanto tempo você tem de evangelho, né? Quanto tempo você tem de determinada religião, né? Ah, eu tenho 10 anos. Mas essa pessoa é uma pessoa má. É uma pessoa cheia de contendas. É uma pessoa que mente. É uma pessoa que sempre traz o mal para o próximo. É uma pessoa que não tem misericórdia, ou seja, ela não tem nenhum atributo. Ela não tem, como a própria palavra de Deus diz, ela não tem nenhum fruto para que a gente identifique, né, o próprio Deus na vida daquela pessoa. Jesus Cristo, ele deixou para nós, né, aqui escrito na palavra dele, que a gente ia conhecer essas pessoas através dos seus frutos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos irmãos, justamente pelos seus frutos. Tem gente que pensa que os frutos são os filhos, a casa, mas não. Os frutos da pessoa que realmente são de Deus é os frutos do Espírito Santo. É mansidão, benignidade, misericórdia, amor. Essas coisas que surgem no corpo do ser humano quando ele conhece Cristo. Quando você vê algum irmão dizendo-se cristão que não tem nada desses atributos, então indica que ele não passou pelo processo de santificação. E vamos para a quarta parte. Uai, seu app de vídeos curtos.